Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Hoje, o Resgatando a Cidadania ultrapassa as barreiras não pelos ouvintes, mas também pelas entrevistas. Ele abriu a todos que não veem as portas do saber. Esta frase está na porta da casa onde nasceu e viveu até os 10 anos Luiz Braille, para nós brasileiros. E eu tenho o privilégio, e os nossos ouvintes, e toda a comunidade tiflológica do mundo, de ouvir alguém que esteve visitando a casa de Luiz Braille, conhecendo todos os equipamentos, labirintos, tijolos, teto, piso, diretamente de Paris, na França, com Leandro Dias, o fotógrafo brasileiro que está na França, trazendo informações para a gente. E desta feita, vamos conversar sobre esta visita à casa de Luiz Braille. Muito boa tarde, quase boa noite para você, Leandro. Como vai você, amigo? Muito obrigado por atender a Rádio Folha e o Resgatando a Cidadania. Tudo bem com você? Tudo bem, Domingos. Olha, para mim é um prazer enorme estar falando aqui com você, com os ouvintes da Rádio Folha, e um abraço para todos os pernambucanos, não é, que é uma terra maravilhosa. Eu tenho muita vontade ainda de conhecer Pernambuco. E o que lhe levou a fazer essa matéria no YouTube, levar essa informação tão preciosa e rica e tão importante para nós, pessoas cegas que usam o Braille há centenas de anos, há dezenas de anos, e você trouxe para a gente uma informação que pouquíssima pessoa teria a oportunidade, que é conhecer o lar, a casa onde nasceu o patrono da educação dos cegos. O que lhe levou a chegar até aí? É verdade, olha só, eu tenho esse canal no YouTube já há algum tempo que eu mostro Paris, e eu tento visitar os pontos turísticos de Paris, os museus, para mostrar para os brasileiros, para todos os brasileiros, os detalhes dessa cidade, que eu tenho uma paixão enorme por Paris, né? Eu trabalho aqui como fotógrafo, mas eu tenho realmente um fascínio por Paris, toda a sua história e a sua cultura. E aí eu tento fazer isso de uma forma bem detalhada, levando para as pessoas, além das imagens, uma descrição mais detalhada possível. E não tinha pretensão nenhuma de atingir diretamente o público, aos cegos. Mas, surpreendentemente, alguns cegos começaram a me enviar mensagens agradecendo os vídeos que eram muito narrados com muitos detalhes. E dessa forma eles conseguiam ver muitas coisas, né? Através dessa minha forma de narrar. E aí aquilo me despertou, aquilo realmente me emocionou. Eu, quando recebi essas mensagens, eu falei, puxa vida, não era a minha intenção, mas eu fico muito tocado em relação a isso. Eu sempre, em Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, eu sou mineiro. Então, desde a minha infância, eu já tive muito contatos com pessoas que sempre me impressionaram. Pessoas que são deficientes visuais e que tinham uma inteligência extraordinária, tinham os outros sentidos muito aguçados. Aquilo sempre me chamou muita atenção. Eu sempre tive uma admiração e um respeito muito grande por essas pessoas, muito grande. Né? E aí, aquilo tudo foi me comovendo. E em uma das minhas visitas, que eu fui em um museu, na verdade é um monumento funerário que tem aqui em Paris, que é o grande Panteão, que é o local onde estão sepultados grandes personalidades da história da França. E dentre elas, eu fui surpreendido, estava lá o Luiz Braille. E aí, em meio a outras grandes personalidades, como o Voltaire, o Rousseau,
tem várias, o Vitor Hugo, estão todos sepultados lá no Panteão. E aquilo me chamou atenção, eu vi lá um busto dele e uma homenagem lá a ele e tudo mais, eu falei, puxa vida, olha só que interessante. Eu encontrei aqui, ali eu comecei a estudar mais a história do Louis Braille. E ali eu descobri, então, que tinha a casa dele, ficava aqui em Paris, na verdade é uma cidadezinha bem pertinho aqui de Paris, não é exatamente dentro de Paris. Eu falei, eu vou lá, eu vou fazer um vídeo, e eu quero fazer um vídeo em homenagem a todos os deficientes visuais, ao Louis Braille, que é um grande personagem para essas pessoas todas. Eu acho que uma figura realmente que é importantíssima na história dos deficientes visuais. E eu vou fazer essa homenagem. Mais do que isso, eu quero detalhar, eu quero mostrar a casa para aqueles que vêm e para aqueles que não vêm também, para que essas pessoas possam perceber exatamente como são os detalhes da casa desse homem que tem tanto a ver com a história delas. Então eu fui lá com o maior prazer e foi uma experiência extraordinária, uma experiência comovente, porque eu cheguei lá, a administração do museu me recebeu muitíssimo bem. O museu, infelizmente, quer dizer, de certa forma, infelizmente, mas para mim foi positivo, estava vazio. Então eles praticamente entregaram o museu para eu, nas suas mãos, livre lá para eu poder filmar, e com muito detalhe, com muita coisa. Eu tentei fazer da melhor forma, não sou profissional nesse tipo de descrição, certo, mas eu tentei fazer da melhor forma e acho que eu conseguiu pelo menos um pouquinho para dar uma base aí para vocês de como é que é esse ambiente, como viveu o Louis Braille, e além de tudo contando a história, né? Você conseguiu, então, basicamente foi isso. Ô Leandro, você conseguiu de bom grado, porque foi com amor, foi profissional, e transcreveu para nós em áudio e vídeo, para nós cegos em áudio, de verdade o que você viu lá. Para a gente não dizer que estamos falando aqui de algo fictício, porque eu e o Leandro estamos querendo ganhar a audiência máxima, a maior audiência, vamos ver se isso é ou não é uma audiodescrição. Deixa eu pedir a Adiel para abrir esse microfone, e vamos ver se ele realmente conseguiu. A gente percebe que ela está bem conservada, ela está toda inteira, completamente. Ela tem 3 pavimentos, ela tem aquela forma de casinha mesmo, né? Com o teto dividido assim, Isso. O teto invertido, né? Esse não é o Leandro que está na linha, não. Esse é o Leandro que esteve na casa. O estilo é o estilo Brie, aqui da região. Na fachada que tem voltada para a rua, inclusive a rua termina aqui, que se chama Louis Braille, né? Nós estamos na rua Louis Braille. Leandro, eu mostrei um trechinho aqui da sua fala, que você inclusive descreve a casa. E lá mais na frente você fala aquela frase que eu iniciei aqui, que é uma frase que está na porta. Belíssima. Verdade. Eu achei muito legal a frase. Não sei se a frase é do Louis Braille ou de alguém que escreveu, se alguém tirou uma frase dele ou alguém que criou essa frase a partir do momento que a casa virou museu, né? Mas assim... essa frase está inclusive na entrada mesmo da casa. Está na entrada. Realmente a casa, a visita foi emocionante porque a gente entra, o primeiro cômodo é um cômodo bem simples, porque a origem, pelo que eu percebi da família, eles vinham de uma forma muito simples. A família toda ali morando no mesmo cômodo praticamente. Depois o pai foi desenvolvendo dentro da profissão dele e conseguiu melhorar de vida muito, porque era uma profissão que na época ainda era muito bem remunerada. Mas o comecinho ali, que foi justamente na infância mesmo de Louis Braille, né, nos primeiros anos dele, que foi nesse cômodo que eu descrevo ele com o máximo de detalhes. Tem lá a cama onde dormiam os pais, as crianças dormiam no chão, era tudo muito, muito simples. Depois a gente vai para um outro cômodo, que é onde aconteceu o acidente
essa casa, a gente já falou da entrada dela, mas ela tem peças originais? Tem, algumas peças são originais, poucas, tá? Mas algumas peças são originais e outras são réplicas. Mas é interessante de qualquer forma, porque reproduz muito bem ali o ambiente onde ele vivia, tá? Então era muito bem reproduzido, assim, a impressão que a gente tem é que a gente chegou na casa e parece que a família acabou de sair para fazer alguma coisa e a gente está ali fazendo uma visita. Então todos os objetos são colocados, tem uma mesinha no centro da sala com inclusive o prato, o talher, tudo colocado como se tivesse gente ali realmente vivendo, né? Então é uma visita muito emocionante. Agora é claro que, infelizmente, é um local um pouco de difícil acesso. A pessoa tem que, para chegar lá, ela não é tão simples, sabe? Eu explico no vídeo mais ou menos como é que é o sistema para chegar lá. Logo no início, já no início, é uma cidade interior da França. Já no início você já fala, no início do vídeo, eu falo, inclusive qual o meio de transporte público, o valor para chegar lá, você explica tudo lá no vídeo. É verdade, eu explico, infelizmente não é uma forma tão simples, mas para aqueles que realmente têm uma história com o Braille, vale muito a pena. E algo que eu achei assim também maravilhoso foi o jardim da casa. O jardim é um jardim que foi preparado de uma forma muito especial, onde cada ponto do jardim é uma referência a um dos sentidos, né? Então é claro que isso não era na época do Louis Braille, isso foi produzido depois com o museu, mas é uma experiência muito interessante, porque você passa pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pela visão, pelo tato. Cada uma parte do jardim vai ter um ambiente onde vai destacar por aguçar um pouco um sentido diferente. Então isso é extraordinário, achei muito interessante essa ideia, né? A ideia do museu, de fazer dessa forma, né? Então foi uma visita emocionante. Eu gostaria muito que as pessoas vissem esse vídeo em forma de homenagem, né? Porque eu tenho esse carinho e esse respeito por todos os deficientes visuais. E eu fico muito feliz, né, de alguma forma ter mostrado não só também a casa, mas eu contei um pouco a história, mesmo para as pessoas que não são deficientes visuais, para saber através da história do Louis Braille que foi um gênio, foi considerado inclusive um dos 100 maiores inventores através da enciclopédia britânica. Ele está lá registrado como um dos 100 maiores inventores da história. Então é uma personalidade que merece todo o respeito e toda a admiração. Esse é o Resgatando a Cidadania. A gente está conversando sobre a história de Louis Braille e a visita que o Leandro, fotógrafo brasileiro lá em Paris, faz a tantas coisas maravilhosas e agora ele nos deu esse privilégio. Ô Leandro, você fala na fachada da casa, que a casa é em tipo V, ela tem uma escada, quer dizer que ela tem 2 pavimentos, né? Exatamente, ela tem 2 pavimentos e um sótão ainda na parte do superior, que pode ser ainda considerado praticamente como um outro pavimento, né? Que é a parte mais alta. Ele viveu, inclusive, uma boa parte da infância nessa casa e depois ele veio para Paris. Ele, inclusive, ensinou aqui também na escola, no instituto aqui para jovens deficientes visuais que tem aqui. Foi professor aqui, inclusive é pertinho da minha casa. Acabei descobrindo também por acaso, passando em frente, que eu fui ver que eu morava pertinho desse instituto aqui, dessa escola para jovens deficientes visuais aqui de Paris, que foi uma das primeiras, né? E aí, realmente, assim, esse período que ele viveu em Paris teve muito sofrimento, porque ele não era reconhecido, né, Domingos? Os cegos já não eram reconhecidos há muito tempo, já existia muito problema de discriminação e tudo mais. E mesmo ele tendo desenvolvido essa técnica, essa escrita maravilhosa, ela não foi reconhecida enquanto ele estava em vida, né? Só depois que ele morreu que realmente a gente pôde
desfrutar dessa invenção do Luiz Braille. Mas até então teve muitos problemas para ser reconhecido, né? Mas realmente a história dele é muito bonita. Eu não sei por que ainda até hoje nenhum cineasta fez um filme. Pois é. Um belíssimo filme da história do Luiz Braille. Daria um belíssimo filme. Principalmente, Leandro, a partir da França, né, um lugar tão atrativo para as filmagens, para tanta coisa que se faz no mundo, né? E aí Claro. O Luiz Braille, ele seria uma luz por estar num lugar que tem muita luz, que é a França, e a história dele, ele continua vivo, porque o sistema Braille, ele foi modificado em algumas coisas, mas não na sua estrutura. Passou pelo advento da teoria musical, o advento da informática, o advento agora das tecnologias, do desenvolvimento tecnológico, e ele continua sendo o mesmo sistema eficaz, a melhor maneira de educar. E eu estou aqui no estúdio com uma educadora, que é a minha esposa Adriana, que está aqui conosco. Ela sabe que aqui no Instituto de Cegos, todas as pessoas cegas, primeiro é alfabetizada pelo Braille, para depois chegar nas tecnologias. E o Luiz Braille já era para ter sido um filme, inclusive indicado para o Oscar aí, pela história que ele representa para o mundo, não é para os cegos da França. Ele representa para todas as nossas pessoas cegas. Mas você fala no vídeo, que é uma casa simples, inclusive você teve dificuldade para entrar nela. Meu microfone está baixo, a impressão, Mariel. Então, você teve dificuldade para entrar nela porque a casa é humilde, é uma casa pequena, baixinha, ou porque o Leandro mesmo tem quase 1,90 m. E os cômodos, você se refere aos cômodos dentro dela, são cômodos pequenos, é uma casa simples. Pequenos, muito simples, Depois ela cresceu, eles compraram, a própria família adquiriu a parte em torno da casa, que é onde o pai trabalhava e tudo mais. Ele tinha uma produção de coisas de couro para os cavalos, né? As telas dos cavalos, ele produzia isso. Na época isso dava muito dinheiro, ele conseguiu crescer. Mas no início mesmo da vida dele foi uma vida muito simples. E é isso que também encanta, porque é uma história muito... Eu acho que quando a história também nasce de algo tão assim simples, ainda toma um valor ainda muito maior, né? Deixa eu também fazer uma observação. O corpo dele está no Panteão, mas as mãos dele, olha que interessante, ficaram na cidade onde ele nasceu, lá no cemitério. Também tem o túmulo no cemitério, a cidade chama Couvray. É uma cidadezinha bem próxima de Paris, e que justamente lá ficaram as mãos, que é uma forma muito simbólica, né? Simbólica, é o simbolismo, porque as mãos foi quem nos deu a luz, foram as mãos deles, né? Dele. Então a cidade também tem tanto amor pela história do Luiz Braille, que diz assim, olha, a gente deixa levar o corpo pro Panteão, mas a mão dele pelo menos vai ficar aqui, sabe? Teve essa reivindicação que é de amor da cidade pela história do Luiz Braille. Isso é muito bonito. Ô Leandro, você entra na casa e diz, eu estou vendo um banco de madeira e um piano. Significa que ele era músico, né? É verdade. Não, o piano não foi dele, tá? O piano está no museu, porque eles fazem também, quando chega lá um grupo, alguma coisa, alguém acaba tendo algum evento ali dentro do cômodo e acaba tocando ali uma música. A gente sabe que o Luiz Braille também tinha esse talento pela música. Inclusive, eu fui recentemente numa igreja bem famosa, que fica na Rue du Bac. É uma capela, uma das capelas mais famosas do mundo, que é a Capela da Medalha Milagrosa, onde teve a aparição de Nossa Senhora das Graças para Santa Catarina Labouré. E aí, eu conversando com o padre da capela, ele me revelou que eu já tinha falado com ele, que eu tinha ido recentemente na casa do Luiz Braille. Ele me disse, nossa, que interessante, porque o Luiz Braille tocou no órgão aqui dessa capela. E aí eu descobri, inclusive, esse detalhe, mais um detalhe que eu descobri por acaso, né? Eu estava lá por acaso, acabei vendo, fotografei também lá, o órgão que o Luiz Braille tocou, porque é justamente muito próximo do instituto que ele deu aula, né? Então, provavelmente, ele frequentou muitos desses lugares ali próximos, inclusive a Rue du Bac, que é a Capela da Medalha Milagrosa. São histórias
encantadoras que vão fazendo cada vez mais a história do baile ficar cada vez mais especial, não é verdade? É verdade. Ô, querido, mas o que é uma máscara mortuária? Que você encontrou lá um busto dele, e esse busto, isso é uma foto dele mesmo, que fazia com a máscara mortuária, é? É verdade. Na verdade, não existe fotos do Louis Braille, né? Não existe nenhuma foto da pessoa dele. Existem desenhos, representações, mas algo que ficou dele muito importante, que eu acho interessante, a máscara mortuária é feita justamente com a pessoa já depois que ela já está falecida. Eles fazem como ter um molde do rosto. Isso era muito comum antigamente, até para depois fazer algum busto, alguma coisa. Isso era comum, esse tipo de representação. Então, com a fisionomia dele já falecido, né? Ele faleceu muito jovem, com 43 anos de idade, no ano de 1852, de tuberculose, e aí tiraram essa moldura, esse molde do rosto dele para fazer um busto. Esse busto, inclusive, está lá também existe uma reprodução dele no museu, mas o original está no Panteão, bem na entrada da cabine funerária do Louis Braille. Você conseguiu apurar aí se ele foi casado? Não foi casado. Infelizmente não deixou herdeiros o Louis Braille. Deixou a sua obra como o grande, né, para todos nós, mas não teve descendência. O Louis Braille... Deixa eu contar também... Certo. Desculpa te interromper, Domingos. Deixa eu contar uma curiosidade também. Aqui Sim. Em Paris, nós temos coisas assim muito interessantes, muito inusitadas. Para esse público também, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho fantástico, né, para o deficiente visual, ele acaba aguçando os outros sentidos, não é verdade? Os outros sentidos ficam muito mais apurados. Desenvolve, né? Desenvolvem, é. E aqui em Paris tem algo bem interessante. Tem um restaurante que se chama Dan Lenoir. Dan Lenoir. O que significa Dan Lenoir? É uma frase em francês. Significa dentro do escuro, no escuro. Esse restaurante, o que acontece? Você vai ter uma experiência gastronômica, você pode escolher. Você vai entrar, na verdade, dentro de um local totalmente escuro. Totalmente escuro, certo? Você não consegue enxergar nada dentro do restaurante. Inclusive, quem são os garçons do restaurante são deficientes visuais, tá? São pessoas que vão te conduzir para a mesa e aí você vai escolher. Ou você vai degustar um prato que eles vão colocar na mesa sem você saber o que é, ou então você pode escolher um menu lá que eles têm no restaurante. Aí é muito interessante, muita gente acaba optando por essa experiência de escolher um prato sem a pessoa saber o que ela vai comer. Então eles colocam na frente dela um prato, de surpresa, a pessoa ela vai ter uma experiência gastronômica sem saber o que ela vai comer. E aí é muito interessante porque muita gente percebe que sem a pessoa poder ver ali na hora, ela consegue ter uma experiência gastronômica muito mais rica, muito mais apurada do que se ela estivesse vendo, né? Que ela fica ali tentando descobrir o que ela está comendo, tentando descobrir aqueles sabores e tudo mais. Então é uma experiência que existe aqui em Paris também, que eu acho muito interessante. Essa eu acho difícil ir lá filmar, porque é tudo escuro, né? Mas eu queria dizer que Paris tem tantas coisas interessantes, e dentre elas tem mais essa curiosidade, e eu acho bem, bem legal, né? Tá me dando mais vontade de conhecer Paris. Tá me dando mais vontade. Mas agora, não tenha dúvida que você vai gostar, viu? Como eu estava falando, nem o euro baixa, nem minha conta bancária aumenta. Aí eu tô nessa imprensada aí, nem a conta aumenta. É verdade. O euro não ajuda, não. Mas hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais as viagens internacionais elas vão ficando mais acessíveis, né? Antigamente era muito mais difícil você viajar para a Europa, para Paris. Hoje em dia você consegue fazer uma viagem até mais barata do que se você estivesse viajando dentro do Brasil. Viu? Exatamente. Ô, seu Leandro, eu chegasse na sua casa de surpresa agora, eu e Marise Rodrigues, a nossa gerente, chegasse aí agora, o que é que a gente ia jantar com, hein? Olha, aqui eu poderia servir o quê? Eu poderia servir
um l'entrecôte, que é uma carne aqui com um corte bem típico aqui, é bem gostosa, hein? Com um molho assim, um molho à base de vinho. Os vinhos franceses são maravilhosos. E o que não podia faltar também é um bom queijo francês, hein? Você pode ligar 34250910, 34250910. Seu Leandro, o senhor encontrou alguma coisa de Barbier e de Aui nessa história todinha? Porque foram bases também para provocar o nosso Louis Braille. O Valentin Aui, inclusive, claro que tem que ser também mencionado, né? Eu acho que a contribuição dele foi extraordinária. Também deu a base, vamos dizer assim, para o Louis Braille. Eles são muito citados, tanto o Valentin quanto o Charles Barbier são citados no museu lá, a parte superior é onde eles mostram mais os objetos desse universo todo dos cegos, dos deficientes visuais, e aí sim mostra muito essa parte da história do Valentin, que infelizmente ainda não era um sistema. O sistema do Valentin não era prático, não era inviável, porque ele só proporcionava a leitura, mas não conseguia facilitar a escrita para os cegos. Então ficou ali no meio do caminho, né? Na verdade foi uma grande contribuição, mas acabou que não foi o suficiente, né? Mas é claro que deve ser também lembrado, respeitado. E o Charles Barbier foi realmente uma figura que também tem que ser muito respeitada, porque deu base para esse sistema dos pontinhos lá, e isso foi importantíssimo, né? Era um sistema usado apenas nas guerras, era um sistema estratégico para que fossem comunicadas como é que se diz, as ordens fossem dadas, mesmo no escuro, né? Isso nas batalhas, nas guerras, era algo muito importante, porque se você acendesse ali uma luz, alguma coisa, já dava o sinal para o inimigo chegar lá e pegar e chegar nos soldados. Então, são coisas que foram sendo desenvolvidas no decorrer da história, e foi, eu diria que até providencial. Isso foi um caminho traçado ali, divino, para chegar depois no Louis Braille, através do acidente que ele teve, e ali ele teve essa ideia toda de juntar todas essa base técnica toda, tanto do Valentin quanto do Charles Barbier, e aí conseguiu chegar no Braille que nós temos hoje, que é uma forma realmente muito prática. Eu consegui, inclusive, fazer lá, eu escrevi o meu nome lá com os pontinhos, tem lá, você pode no museu também interagir com algumas coisas, e aí eu peguei lá a agulha e consegui fazer o meu nome, né, no papel. Achei bem interessante isso. Então, quer dizer, isso tudo acaba que é também contado no museu de uma forma bem leve, e o pessoal acaba saindo de lá entendendo e vendo objetos, né? Tem lá os livros da época de Valentin, são enormes, eram livros realmente muito grandes, e isso fazia tudo ficar inviável, né? Era inviável porque era feito em cordões. Eram feitos em cordões, né? Era cordões. Costurado, né? Além disso, tinha também as forminhas. Eu não vi, inclusive eu cheguei lá, eu não vi esses cordões. Eu procurei lá e eu não vi. Eu até perguntei lá no museu se tinha, se eles conheciam esse sistema dos cordões. Não vi. O que eu vi lá foi através, eles faziam como uma forminha das letras. Então eram letras do alfabeto mesmo, que eram colocadas uma a uma, e aí ela era feita o alto relevo, passando ali alguma coisa para ficar a marca da letra no papel. Eu vi na live. Mas de qualquer forma, esse sistema ele só proporcionava a leitura, não era possível escrever. A escrita não ficava de lado, a escrita. O seu Leandro, a Sirlene, a professora Sirlene que falou ainda há pouco, ela está mandando um zap de volta. Ela disse que os missionários casam com a própria missão, por isso que o Louis Braille
não casou. E o Mauro José do Carmo, que é poeta, está na ponta da linha querendo falar com o senhor. Alô, Mauro, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leandro. Aqui é Mauro Só um José, pouquinho. poeta da Luz Azul. Baixa o rádio um pouquinho e escuta pelo telefone, porque senão o seu Leandro não vai conseguir te ouvir, porque esse zumbidinho incomoda e seu Leandro tá bem lá, tá no mundo velho, no velho mundo, lá na Europa. Agora sim. Certo. Sim, eu tô falando com... Para mim é um prazer falar com dois heróis. Um é Leandro e outro é você, sabe? Por estar entrevistando ele, né? Leandro, né? É um herói porque foi o único jornalista que foi até a casa do Luiz Braz, né? Para conhecer e descrever pra gente. Isso é um marco na história dos cegos, né? Do Brasil e do mundo, né? Isso é muito importante. Muito obrigado. Mauro, não é isso? Mauro. É. Muito obrigado, Mauro. Realmente, para mim, foi uma honra, primeiramente, eu ter ido na casa do para mim foi uma honra e não tenha dúvida, assim, foi um prazer e está sendo um prazer enorme também poder passar essa homenagem a todos vocês. Viu? Muito obrigado. Espero lhe conhecer aqui em Pernambuco, ok? Tá muito bom, muito obrigado. Pernambuco, sem dúvida, é uma cidade, uma parte do Brasil que eu preciso muito, um estado brasileiro que eu preciso muito conhecer. Hoje, o que é que nós poderíamos alcançar de descendente da família? O senhor conseguiu buscar isso aqui, não? Não, realmente da família ainda mais... realmente, eu igual mostrei no vídeo, sim, teve a família da irmã, né? Mas mais para trás, os outros descendentes, eu não cheguei a ver. Na casa tinha referências aos pais, assim, mas mais do que isso, não. Né? Mas, de qualquer forma, como é que fala? Né, deve ter registros aí, alguma coisa na internet, mas realmente não consegui achar, além disso, não. Que o tecido se usava há 200 anos atrás é muito diferente dos nossos, o material, o design, por exemplo, do material de cozinhar. O que é que o senhor viu lá? Traga um pouquinho para as donas de casa que estão na hora do almoço, preparando o almoço e ouvindo Resgatando a Cidadania, como era 180 anos atrás. Olha, algo que eu vi que me chamou muita atenção, primeiro foi o forno lá, né? Tem um forno especial para fazer pão, para assar o pão. Achei aquilo tão assim, de raiz, né, ali da França, da cultura francesa. Do lado também tem uma parte onde eles faziam a produção do queijo, porque é uma região muito rica de um dos queijos mais famosos do mundo, que é o queijo brie. Né? Essa região é a região do brie. Então o queijo brie é conhecido como um dos queijos mais, é o rei dos queijos franceses, né? Então eles são muito ligados a essa cultura também do queijo. É um ambiente muito bem reproduzido do século XIX, realmente. Então é tudo muito rústico. Ao mesmo tempo que é rústico, então tem, por exemplo, a mesa, né, a mesa de madeira, aquela madeira bem bruta mesmo, os bancos assim, tudo de madeira. Então os utensílios também, tudo de ferro, bronze. Então, isso traz realmente referências muito fortes do século XIX. Me chamou a atenção também a cama. A cama, praticamente, ela é projetada dentro da parede, então ela fica dentro de um como se fosse uma cabine, assim, né, a cama. E aí, isso separa o ambiente da sala. E aí, praticamente, para vocês terem uma ideia de como era um cômodo de quase, não sei... Eu até falo mais ou menos no vídeo quantos metros quadrados, não me lembro aqui agora, mas é pequeno, é coisa assim de 25 metros quadrados, algo assim. E ali vivia todo mundo, e era ao mesmo tempo a cozinha, o quarto, a sala ali onde eles ficavam. Então é um ambiente, ao mesmo tempo, por isso que eu digo, muito simples, mas que retrata muito bem uma família do século XIX, com as suas tradições, que é igual eu falei, na cozinha, a parte onde faziam os pães e os queijos. Isso realmente me chamou muita atenção, dentro da cultura francesa, né?
Ô, seu Leandro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é que o senhor viu nesse lado, dentro dessa casa, nesse lado feminino, porque tinha a mãe do Luiz, tinha as irmãs. Trato, né? Esse trato... E é justamente esses tratos que você está dizendo, que eu fui informado que esses, inclusive, eram os originais. Então... São peças originais. A gente já está indo para o final, mas eu queria que o senhor pontuasse e que o senhor também ficasse aí à vontade para deixar aqui a mensagem aqui, registrada aqui no nosso programa Resgatando a Cidadania, nesse 17 de outubro de 2020, falando sobre essa sua visita à Casa Luiz Braille. Olha, realmente, Domingos, os objetos da casa te levam para uma intimidade ainda maior com esse ambiente todo de Luiz Braille, né? Esses pratos que você está citando realmente são peças originais, e ali a gente vê que era um ambiente muito, muito singelo, mas ao mesmo tempo delicado, e ali inclusive tem uma representação, eu mostro, não é, de uma figura do Luiz Braille, ainda criança ali, sentadinho numa cadeira. Então, isso tudo é realmente, cada detalhezinho traz uma emoção tão grande. Às vezes a gente vai em castelos, eu já estou acostumado a ir aqui a locais que você não faz ideia, né? Eu vou muito nos castelos do Valois, do Castelo de Versalhes, a gente vê catedrais, a gente vê museus maravilhosos, a gente fica realmente impressionado com tanta beleza, luxo e tudo mais. Né? Basta a gente ir numa casa de 2 cômodos, tudo muito simples, e ali transbordar de emoção, porque ali tem uma história de alguém que realmente mudou a história da humanidade, que precisa ser respeitado, precisa, não só ele, como todas as pessoas também que fazem parte dessa história, né? Que são todos os deficientes visuais, precisam ser cada vez mais respeitados, com pessoas que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito pela toda essa história e sobretudo envolvendo a história do Luiz Braille. Então, realmente, foi um momento muito emocionante para mim, e eu espero ter conseguido passar um pouco dessa emoção. Né? Nós temos no mundo pessoas que se destacaram também. Você sabe que o cantor que eu mais gosto de ouvir é deficiente visual, é cego, que é o Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. O Andrea Bocelli, eu já ouvi dizer isso assim, alguém falando, e realmente simboliza bem isso que eu penso. Se Deus tivesse uma voz, seria a voz de Andrea Bocelli. É uma coisa assim absurda. É uma voz divina. E ele tem um projeto social, além de ser um grande cantor, ele tem um projeto social. Pode procurar no YouTube que o senhor vai encontrar. Ele tem um projeto social maravilhoso. Queria eu um dia estar perto daquele cara para entrevistá-lo. Mas assim, ele tem um trabalho muito bom. Eu tive a oportunidade de ver um show dele e é um homem, nossa, de um talento absurdo. Tivemos outros grandes talentos, né? Tem o Ray Charles, tem o Steve Wonder. Na música são extraordinários, né? Temos, infelizmente, acho que ainda o mercado devia abrir mais, a gente devia ter mais artistas, mais pessoas, que eu acredito que são pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada. Então a gente precisa prestar atenção. Realmente deve ter artistas maravilhosos, né? Personalidades que tivemos também, a gente não pode deixar também de dizer aqui, já que a gente citou grandes personalidades, foi a Helen Keller, né? Helen Keller, né? E também foi uma pessoa, inclusive, citada lá no museu, tem uma fotografia lá em homenagem a ela também. Então, o que eu posso dizer é isso, foi para mim uma honra, foi para mim um privilégio poder ir lá na Casa Militar. Eu espero que vocês que estejam nos ouvindo aí tenham essa oportunidade, mas mesmo não tendo, através do meu vídeo, lá no meu canal, eu acho que vocês vão ter pelo menos um pouquinho dessa amostra da Casa do Luiz Braille, né? Eu espero ter conseguido passar essa experiência para vocês. Certo. Para encerrar, eu quero que o senhor me diga quem é o Leandro Dias. Leandro Dias
Dias é um fotógrafo brasileiro em Paris, apaixonado pela cidade de Paris, e que tem essa missão de ter que mostrar Paris para os brasileiros. É uma missão dada por Deus que eu entendi dessa forma e eu tento realizar aqui da melhor forma possível, né? Com simplicidade, sem passar que Paris é a cidade só do luxo, do glamour, não é? Distanciando das pessoas Paris. Não. Eu acho que também é a cidade do luxo, do glamour, das coisas belíssimas, mas que eu tento mostrar com simplicidade a cultura e que tem muita coisa bonita aqui. Então, esse é o Leandro Dias. O Leandro Dias é um fotógrafo que, nas horas vagas, tenta ainda prestar esse serviço aí para os brasileiros, de levar para aqueles que não podem, às vezes, viajar, ou para aqueles também que podem, mas que vão conhecer, que eles já têm uma base que eles vão conhecer, mostrar para todo mundo o que é Paris pelo meu olhar, né? Então é mais ou menos isso. Seu Leandro, muito obrigado pela sua disponibilidade de trazendo-nos informação aqui. Podcast Folha PE.